Hoje, eu vou explicar os principais títulos internacionais e mundiais do futebol, aqueles troféus que colocam seleções e clubes contra outros países e continentes. Então, não vamos falar de ligas ou copas nacionais. Esses ficam para outro vídeo. Aqui o foco é simples, os títulos que definem quem manda no continente e quem manda no mundo. Copa do Mundo. A Copa do Mundo da FIFA é o maior título do futebol. Disputada a cada 4 anos, reúne as melhores seleções do planeta, depois de eliminatórias que duram quase 3 anos. Não basta ser bom, você precisa sobreviver ao seu continente primeiro. O torneio foi criado em 1930 e, desde então, virou o evento esportivo mais assistido do mundo. Durante cerca de um mês, praticamente todos os países estão olhando para o mesmo lugar. O formato atual conta com 32 seleções, divididas em fase de grupos e depois mata-mata até a final. A partir da próxima edição, o número vai aumentar, o que muda completamente a dinâmica da competição. O Brasil é o maior campeão da história, com 5 títulos. Alemanha e Itália vêm logo atrás. Mas o que realmente diferencia a Copa do Mundo é o peso simbólico. Ganhar uma Champions League é gigantesco. Ganhar uma Euro é enorme. Mas ganhar uma Copa do Mundo muda o tamanho do seu nome para sempre. É o único título que transforma jogadores em lendas nacionais. E, diferente de torneios anuais, você pode ter só 3 ou 4 chances na carreira inteira. Por isso, a Copa do Mundo não é apenas mais um torneio. Ela é o topo da pirâmide do futebol. Eurocopa. A Eurocopa é o principal torneio de seleções da Europa. Ela é disputada a cada 4 anos. Atualmente reúne 24 seleções, classificadas por eliminatórias extremamente competitivas. E diferente de outros continentes, aqui praticamente não existe jogo fácil. O torneio foi criado em 1960. Com o tempo, cresceu ao ponto de muitos considerarem a competição mais equilibrada do futebol mundial. Porque enquanto a Copa do Mundo reúne o planeta inteiro, a Euro concentra várias das seleções mais fortes do mundo no mesmo continente. O formato começa com fase de grupos. Depois vem o mata-mata até a final. O nível técnico costuma ser altíssimo do início ao fim. Alemanha e Espanha estão entre as maiores vencedoras da história. Mas a importância do torneio também aparece em histórias individuais. Cristiano Ronaldo nunca conseguiu conquistar uma Copa do Mundo com Portugal. Mas em 2016, ele liderou a seleção na conquista da primeira Eurocopa da história do país. Um título inédito, um marco nacional. E para Portugal, aquele troféu teve praticamente o peso de uma Copa. Ganhar uma Euro não transforma automaticamente um jogador em herói mundial. Mas dentro da Europa, o peso é gigantesco. Para muitas seleções, vencer a Euro é o auge possível. Em termos de qualidade técnica, ela é o torneio mais exigente do calendário internacional depois da Copa do Mundo. Copa América. A Copa América é o torneio de seleções mais antigo do futebol. Ela foi criada em 1916. Isso significa que existia antes mesmo da Copa do Mundo. É disputada entre as seleções da América do Sul. Atualmente reúne os 10 países da CONMEBOL e em algumas edições conta com convidados de outros continentes. Diferente da Euro, aqui o número de participantes é menor, mas a intensidade costuma ser maior. Brasil, Argentina e Uruguai dominam historicamente a competição. São 3 seleções que carregam peso mundial dentro do torneio. A rivalidade entre Brasil e Argentina é um dos grandes motores da Copa América. Muitos dos confrontos mais tensos do futebol internacional aconteceram aqui. O formato varia ao longo dos anos, mas normalmente inclui fase de grupos e depois mata-mata. Por ter menos seleções, o nível competitivo começa alto desde o início. Não existe muito espaço para erro. Ganhar uma Copa América pode não ter o alcance global de uma Copa do Mundo. Mas dentro da América do Sul, o peso é enorme. É o título que define supremacia continental e muitas vezes é o palco onde grandes gerações finalmente se provam. Finalíssima. A finalíssima é o confronto entre o campeão da Eurocopa e o campeão da Copa América. É um duelo direto entre Europa e América do Sul. Na prática, coloca frente a frente os 2 continentes mais fortes do futebol. A ideia não é nova. Ela já existia no passado com outro nome. Entre 1985 e 1993 foi disputada como Copa Artemio Franchi. Depois ficou décadas sem acontecer. Retornou oficialmente em 2022 com o nome de Finalíssima. É um jogo único, sem fase de grupos, sem segunda chance, campeão da Europa contra campeão da América do Sul. Simples assim. Não tem o peso histórico de uma Copa do Mundo, mas tem um enorme valor simbólico. É quase uma versão moderna da antiga Intercontinental de Seleções. Serve como medidor direto entre escolas diferentes de futebol e, quando acontece, vira um confronto que mistura tradição, rivalidade e comparação continental. É curto, mas carrega significado. Copa das Confederações. A Copa das Confederações não existe mais. O torneio foi descontinuado pela FIFA, mas ainda vale ser citado pela sua importância histórica. Ela reunia os campeões continentais de cada região, o campeão da Copa do Mundo e o país sede do próximo Mundial. Funcionava como um grande teste antes da Copa do Mundo. A primeira edição oficial aconteceu em 1997. Era disputada, geralmente, um ano antes do Mundial. Tinha fase de grupos e depois mata-mata. Nunca teve o mesmo peso da Copa do Mundo, mas colocava frente a frente campeões de diferentes continentes. A última edição aconteceu em 2017. Depois disso, o torneio foi encerrado. O maior campeão da história é o Brasil, com 4 títulos. E o último campeão foi a Alemanha, em 2017.
Hoje, ela faz parte da história moderna do calendário da FIFA. Copa Africana de Nações. A Copa Africana de Nações é o principal torneio de seleções da África. Ela é organizada pela Confederação Africana de Futebol. A primeira edição aconteceu em 1957. Desde então, se tornou o título mais importante do continente. Diferente da Copa do Mundo e da Euro, ela é disputada a cada 2 anos. O torneio reúne as melhores seleções africanas. O formato atual conta com fase de grupos e depois mata-mata, até a final. A competição é conhecida pela intensidade física e pelo equilíbrio entre as seleções. Muitos dos grandes jogadores africanos ganharam projeção internacional nesse torneio. É ali que muitas carreiras começam a chamar a atenção do futebol europeu. O maior campeão da história é o Egito. A seleção egípcia conquistou 7 títulos. O atual campeão é a Costa do Marfim. A seleção venceu a edição mais recente, realizada em 2023. Dentro do continente africano, esse é o auge possível para uma seleção. E nos últimos anos, o torneio cresceu em organização e visibilidade global. Gold Cup, CONCACAF. A Gold Cup é o principal torneio de seleções da América do Norte, América Central e Caribe. Ela é organizada pela CONCACAF. A competição começou oficialmente em 1991, no formato atual. É disputada a cada 2 anos. Reúne as principais seleções da região. O formato costuma ter fase de grupos e depois mata-mata até a final. Historicamente, o torneio é dominado por México e Estados Unidos. São as duas maiores forças do continente. A Gold Cup funciona como o principal termômetro da região. É ali que se define quem lidera o futebol da CONCACAF. Pode não ter o mesmo prestígio global da Euro ou da Copa América, mas dentro do continente é o título máximo possível. O maior campeão da história é o México. A seleção mexicana conquistou 9 títulos. O atual campeão também é o México. A equipe venceu a edição mais recente em 2023. Copa da Ásia. Durante muito tempo, o futebol asiático foi subestimado no cenário mundial, mas a Copa da Ásia mudou essa percepção ao longo das décadas. Ela é o principal torneio de seleções do continente asiático. A primeira edição aconteceu em 1956. Desde então, o torneio cresceu em organização, investimento e nível técnico. Hoje, ele é disputado a cada 4 anos. O formato atual reúne 24 seleções. Primeiro, acontece a fase de grupos. Depois, vem o mata-mata até a final. Seleções como Japão, Coreia do Sul e Arábia Saudita ajudaram a elevar o padrão competitivo da competição. O Japão é o maior campeão da história. A seleção japonesa conquistou 4 títulos. O atual campeão é o Catar. A seleção venceu a edição mais recente, realizada em 2023. A Copa da Ásia também reflete o crescimento econômico e estrutural do futebol no continente. Hoje, o torneio funciona como vitrine internacional para jogadores e treinadores da região. Dentro da Ásia, esse é o título máximo possível entre seleções. Nations League. A Nations League é um torneio europeu de seleções. Ela foi criada pela UEFA e nasceu para substituir os amistosos que não valiam praticamente nada. Durante anos, as seleções da Europa disputavam jogos sem peso competitivo. Em 2018, a UEFA decidiu mudar isso. Criou uma competição oficial com divisões, acesso e rebaixamento. As seleções são divididas em ligas de acordo com o ranking. Os melhores disputam o título principal. As demais brigam para subir ou evitar a queda. O torneio termina com um Final Four entre as 4 melhores seleções. É disputado a cada 2 anos. Ainda não tem o prestígio de uma Euro ou de uma Copa do Mundo, mas já passou a ter impacto real no calendário internacional. Portugal foi o primeiro campeão da história. Desde então, a competição começou a ganhar relevância. Pode não ser tradicional, mas definitivamente deixou de ser amistoso disfarçado. Olimpíadas. O futebol nas Olimpíadas já foi o torneio mais importante do mundo. Antes da criação da Copa do Mundo, era ali que as seleções disputavam o maior título internacional possível. Com o tempo, isso mudou. Hoje, o torneio masculino é disputado principalmente por jogadores com até 23 anos. Cada seleção pode convocar apenas 3 atletas acima dessa idade. Isso transforma a competição em uma vitrine para jovens talentos. Ainda é disputada a cada 4 anos, dentro dos Jogos Olímpicos. O formato começa com fase de grupos, depois segue para o mata-mata até a final. Apesar de não ter o mesmo peso da Copa do Mundo, o título olímpico ainda carrega valor simbólico. Alguns países valorizam muito essa conquista. O Brasil, por exemplo, conquistou o ouro olímpico pela primeira vez apenas em 2016 e repetiu o feito em 2020. No cenário atual, o torneio funciona mais como desenvolvimento do que como ápice absoluto, mas historicamente foi peça fundamental na evolução do futebol internacional. Champions League. Para um clube europeu, ganhar a Champions League é o auge absoluto. Esse é o torneio mais prestigiado do futebol de clubes no mundo. Ela começou em 1955, ainda com o nome de Copa dos Campeões da Europa. Com o tempo evoluiu para o formato atual e passou a se chamar Liga dos Campeões da UEFA. É disputada todos os anos. Os clubes se classificam através das suas ligas nacionais. Até recentemente, o torneio tinha fase de grupos tradicional, mas o formato mudou. Agora, existe uma fase de liga. Todos os clubes disputam uma tabela
tabela única. Cada equipe joga 8 partidas contra adversários diferentes. Os melhores avançam diretamente. Outros disputam uma fase eliminatória antes das oitavas de final. Depois disso, o torneio segue em mata-mata até a final, em jogo único. A Champions reúne a elite do futebol europeu. É onde os melhores jogadores do mundo se enfrentam com mais frequência. O clube mais vencedor da história é o Real Madrid. A equipe espanhola soma 15 títulos. Ganhar uma Champions não é apenas conquistar um troféu, é mudar o tamanho do clube na história. É um título que define eras no futebol europeu. Europa League. A Europa League é o torneio que mantém clubes vivos no cenário continental. Ela é a segunda principal competição de clubes da Europa, mas não significa que seja simples. Muitos campeões nacionais e clubes tradicionais disputam esse torneio. A competição começou em 1971, ainda como Copa da UEFA. Com o tempo, foi reformulada e passou a se chamar Liga Europa. Assim como a Champions, agora também utiliza o formato de fase de liga. Os clubes jogam em tabela única antes do mata-mata. Depois disso, o torneio segue em eliminatórias até a final. A grande vantagem é clara: o campeão garante vaga direta na próxima Champions League. Isso transforma o título em um atalho estratégico para a elite europeia. O clube mais vitorioso da história é o Sevilha. A equipe espanhola construiu uma verdadeira especialidade no torneio. A Europa League pode não ter o brilho da Champions, mas já decidiu o destino de muitos clubes gigantes. Conference League. A Conference League foi criada para dar espaço a clubes que raramente disputavam torneios europeus. Ela surgiu em 2021. É a terceira competição continental organizada pela UEFA. Antes dela, muitos campeões de ligas menores praticamente não tinham chance de protagonismo europeu. A criação do torneio ampliou o mapa do futebol continental. Assim como as outras competições, hoje também utiliza a fase de liga. Depois disso, segue em mata-mata até a final. O campeão garante vaga na Europa League da temporada seguinte. Isso transforma o título em uma porta de crescimento esportivo. A competição ainda é jovem, mas já começou a ganhar relevância para clubes de médio porte. Pode não ter o peso histórico das outras duas, mas cumpre um papel estratégico dentro da pirâmide europeia. Supercopa da UEFA. A Supercopa da UEFA é um confronto direto entre campeões europeus. Ela coloca frente a frente o campeão da Champions League e o campeão da Europa League. É disputada em jogo único. Normalmente acontece no início da temporada europeia, funciona como uma abertura oficial do calendário continental. Diferente das outras competições, não tem fase de liga, não tem mata-mata longo, é uma decisão direta. Mesmo sendo apenas uma partida, o título carrega peso simbólico. É um teste imediato entre os dois vencedores da temporada anterior. O clube mais vencedor da história é o Real Madrid. A equipe espanhola soma 6 títulos. A Supercopa pode não definir uma era, mas vencer significa começar a temporada afirmando força continental. Copa do Mundo de Clubes. A nova Copa do Mundo de Clubes, no formato ampliado, começou recentemente. Ela representa uma tentativa de transformar o futebol de clubes em um torneio global de verdade. Diferente do antigo formato curto, agora o torneio tem espaço para mais equipes e maior duração. A primeira edição desse novo modelo aconteceu em 2025. O clube inglês Chelsea foi o único campeão até agora. Na final, o Chelsea venceu o Paris Saint-Germain por 3-0. Mas antes disso, essa edição mostrou vitórias gigantes de clubes brasileiros em cima de europeus. O Botafogo surpreendeu o mundo ao vencer o Paris Saint-Germain por 1-0 na fase de grupos. O Flamengo também brilhou ao derrotar o Chelsea por 3-1 em jogo oficial da competição. E o Fluminense fez história chegando à semifinal e ficando entre os 4 melhores do torneio. Essa edição marcou um momento importante para o futebol sul-americano em cenário global. Mesmo com o domínio europeu no título, os feitos brasileiros mostraram que o futebol do continente ainda pode competir de igual para igual. Vencer essa competição significa se afirmar como campeão do mundo em um cenário verdadeiramente global. E com o tempo, a história desse torneio certamente vai ganhar ainda mais peso. Copa Intercontinental. Durante muitos anos, o campeão do mundo era decidido pela Copa Intercontinental Clássica. Ela começou em 1960. Colocava frente a frente o campeão da Europa contra o campeão da América do Sul. Era um confronto direto entre UEFA e Conmebol. Foi considerada o antigo Mundial de Clubes até 2004. Clubes brasileiros tiveram enorme protagonismo nessa era. O São Paulo foi campeão 3 vezes. O Santos venceu 2 vezes. O Corinthians conquistou 2 vezes. Internacional, Grêmio e Flamengo venceram 1 vez cada. Mas agora o Intercontinental funciona em um outro formato. A versão atual reúne os campeões continentais das 6 confederações. Sempre no final do ano, participam os campeões da Europa, da América do Sul, da América do Norte, da África, da Ásia e da Oceania. O torneio é disputado em formato eliminatório e funciona como um caminho até a grande decisão. O último campeão dessa nova versão foi o Paris Saint-Germain. O clube francês venceu o Flamengo na decisão mais recente. Liga dos Campeões da CONCACAF. A Liga dos Campeões da CONCACAF é o principal torneio de clubes da América do Norte, América Central e Caribe. Ela reúne os melhores times da região. O torneio define quem representa o continente nas competições mundiais. Ao longo dos anos, o formato passou por mudanças. Atualmente funciona em sistema eliminatório até a final. Historicamente, clubes mexicanos dominaram a competição. O México construiu uma hegemonia continental por décadas, mas nos últimos anos, clubes dos Estados Unidos começaram a crescer e equilibrar o cenário. Vencer essa competição significa ser o clube mais forte da região naquele ano. Pode não ter o peso global da Champions Europeia, mas dentro do continente é o topo da pirâmide. E para muitos clubes da região, esse é o maior título possível em nível internacional. Liga dos Campeões da África. A Liga dos Campeões da África é o principal torneio de clubes do continente africano. Ela é organizada pela Confederação Africana de Futebol. A competição começou em 1964. Ao longo das décadas, se tornou o grande palco do futebol
futebol africano de clubes. Os jogos costumam ser marcados por estádios cheios e ambiente extremamente intenso. O formato atual começa com fases preliminares, depois passa por fase de grupos e termina em mata-mata até a final. Clubes do Egito, Marrocos e Tunísia estão entre os mais dominantes da história. O Al-Ahly, do Egito, é o maior campeão da competição. A Liga dos Campeões da África define quem representa o continente no cenário mundial. E para muitos clubes africanos, esse é o título mais importante que se pode conquistar. Mesmo fora do grande centro europeu, o torneio tem enorme peso regional e tradição consolidada. Liga dos Campeões da Oceania. A Liga dos Campeões da Oceania é o principal torneio de clubes do continente oceânico. Ela é organizada pela Confederação de Futebol da Oceania. O torneio reúne clubes da Nova Zelândia, Austrália, no passado, e outras ilhas do Pacífico. Ao longo dos anos, a competição teve domínio quase absoluto de clubes neozelandeses. Isso acontece porque a Austrália deixou a confederação e passou a disputar competições asiáticas. O formato inclui fase de grupos e depois mata-mata, até a final. O campeão garante vaga nas competições mundiais organizadas pela FIFA. Pode não ter a mesma visibilidade global que as outras Champions continentais, mas dentro da Oceania, esse é o topo do futebol de clubes. É ali que se decide quem representa o continente no cenário mundial. Mesmo sendo um torneio de menor exposição internacional, ele cumpre papel fundamental na estrutura global do futebol. Copa Libertadores. Se a Champions é o sonho europeu, a Libertadores é a obsessão sul-americana. A Copa Libertadores é o principal torneio de clubes da América do Sul. Ela começou em 1960. O nome homenageia os líderes que libertaram o continente. Mas dentro de campo, o que define o torneio é outra coisa. Intensidade, pressão, clima hostil. A chamada mística da Libertadores não é exagero. Jogos em altitude, estádios pulsando, arbitragem pressionada, viagens longas e ambientes completamente diferentes. Nada na América do Sul é simples. E é isso que torna o título tão pesado. Existe também a rivalidade histórica entre Brasil e Argentina. Clubes dos dois países protagonizaram algumas das maiores decisões da competição. São estilos diferentes e uma disputa constante pela hegemonia do continente. Nos últimos anos, o Brasil passou a dominar a competição, mas historicamente, os argentinos construíram uma tradição muito forte no torneio. Para o torcedor sul-americano, a Libertadores não é apenas um campeonato. É identidade, é pertencimento, é provar superioridade continental. Ganhar uma Libertadores muda o patamar do clube, muda a história da geração e garante vaga no Mundial de Clubes. Mas, acima de tudo, garante respeito eterno dentro da América do Sul. Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana é a segunda principal competição de clubes da América do Sul. Mas isso não significa que ela seja pequena. Ela nasceu em 2002 e rapidamente ganhou identidade própria no continente. Se a Libertadores é a obsessão, a Sul-Americana é a oportunidade. Muitos clubes tradicionais encontram aqui o caminho para protagonismo internacional. O formato inclui fases eliminatórias até a grande decisão em jogo único. Nos últimos anos, o torneio passou a ter organização mais moderna e finais em estádios neutros. Vencer a Sul-Americana garante vaga na Libertadores do ano seguinte e também dá direito a disputar a Recopa Sul-Americana. Para clubes brasileiros, o torneio já serviu como palco de afirmação continental. É uma competição mais aberta, mais imprevisível e muitas vezes mais equilibrada do que parece. Pode não ter a mística histórica da Libertadores, mas ainda é um título internacional. E na América do Sul, isso sempre tem peso. Recopa Sul-Americana. A Recopa Sul-Americana é o confronto entre campeões continentais. Ela coloca frente a frente o campeão da Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana. É um duelo direto, sem fase de grupos, sem torneio longo, apenas dois vencedores disputando supremacia imediata e funciona como uma espécie de Supercopa da América do Sul. É o encontro entre quem dominou o continente na temporada anterior. Para os clubes brasileiros, já foi palco de grandes decisões recentes. É um título que confirma força, que consolida uma geração vencedora e que fecha o ciclo continental com um confronto direto. E esses são os principais títulos internacionais e mundiais do futebol, da Copa do Mundo até a Recopa, do topo das seleções até o campeão do planeta, entre clubes. Agora eu quero saber de você, qual desses títulos você acha que tem mais peso hoje e qual você acha que é supervalorizado? Me conta aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou a entender como o futebol se organiza no cenário mundial, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se inscreve, porque depois a gente vai falar das ligas nacionais, Premier League, La Liga, Brasileirão e todas as copas domésticas que movem o futebol toda semana. Aqui no canal, a ideia é simples: entender o futebol de forma completa, continente, país e mundo. A gente se vê no próximo vídeo.